Olá, amigo cooperativista e produtor rural. Sempre enfrentando os desafios, o programa Resenha do Cooperativismo e Agronegócio está no ar. Veja então os destaques de hoje. Na produção de grãos no inverno, conheça uma propriedade produtora de aveia e trigo. No quadro Temática, o presidente da FAESC destaca levantamento de custos de produção para o setor. Cigarrinha do milho. Conheça o manejo recomendado pela Epagre e saiba como será feito o monitoramento da praga que já causou muitos prejuízos. E a cooperativa Cravil completou 50 anos de serviços no Alto Vale do Itajaí. Às vezes a gente mesmo não acredita que é possível fazer tudo aquilo que nós fizemos em tão pouco tempo. Resenha do Cooperativismo e Agronegócio. Oferecimento Sicoob. Somos feitos de valores. Fertilizantes Fecoagro. O adubo do cooperativismo catarinense. E Sescope Nacional. Somos Coop em Santa Catarina. O estado de Santa Catarina superou as expectativas de áreas plantadas com culturas de inverno. Chegamos a quase 40 mil hectares em todo o estado. Com o subsídio do governo no valor pago pelas sementes, os cereais de inverno têm sido uma ótima alternativa para os nossos agricultores. Hoje, o programa de TV ND Agro vai mostrar uma propriedade que investe na produção de aveia e trigo. O inverno já começou e com ele o plantio desta safra. Nossa equipe visitou uma propriedade que fica em Quilombo, onde tem a produção de trigo e aveia. Aqui, o trigo é usado para a silagem e a aveia de inverno também para a pastagem, além da silagem. O custo de produção é bem mais baixo em relação a silagem de milho. E ela otimiza o sistema da parte leiteira. Apesar esse ano teve os problemas da estiagem, então essa opção de trigo e aveia para silagem e para essa safra, ela está sendo muito importante para todos os agricultores que estão plantando, né? A Secretaria de Agricultura do Estado prevê um aumento na produção de aveia e trigo em Santa Catarina nesta safra de inverno. Com essa expectativa, o Estado deve também aumentar a área usada para o plantio de grãos. A falta de milho tem feito muitos agricultores investirem em cereais alternativos. São as culturas de inverno. O trigo e a aveia são usados em Santa Catarina para suprir as necessidades como a alimentação dos rebanhos. As proteínas como aveia e trigo são usadas na substituição parcial do milho na ração animal. A gente sabe que ao longo dos últimos 2 anos o clima não colaborou muito com nós. E a silagem de trigo e a silagem de aveia, como tem uma boa proporção de proteína e energia, ela vem para suprir bem essas necessidades via coxo para o alimento dos nossos animais aí a campo. Com o programa de incentivo aos cereais de inverno, Santa Catarina começa a dar passos importantes. Com subsídio de 50% no valor das sementes, a Secretaria de Agricultura conseguiu superar a meta de área plantada nesta safra de inverno. Toda ajuda ao agricultor está sendo bem-vinda, tanto que o Estado superou as expectativas, atingindo quase 40 mil hectares de área plantada. Nós demos passos muito importantes aqui na Secretaria da Agricultura, foi quebrar alguns paradigmas, que plantar cereais de inverno não eram viáveis para as propriedades rurais, o que não é uma verdade e tem se demonstrado através dos números. Nós criamos um programa Cereais de Inverno, incentivando os produtores a plantar trigo, triticale, aveia, azevém, através do programa Terra Boa, onde nós estamos subsidiando em até 50% da semente de cereais de inverno, para que os produtores possam desenvolver mais atividade e renda na propriedade. Temática. Análise das lideranças do agronegócio e do cooperativismo. Apoio Sescope, Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo. E hoje, quinta-feira, é o dia do comentário do presidente da FAESC. José Zeferino Pedroso analisa agora a importância do levantamento dos custos de produção liderado pela Confederação Nacional da Agricultura.
Desde 2007, a Confederação Nacional da Agricultura se preocupou com o levantamento de custo em todos os quadrantes do Brasil e nas principais atividades da agricultura do nosso estado, bem como da pecuária. Isso tem se repetido anualmente quando técnicos da CNA e de entidade de pesquisa e universidade, num convênio com a nossa entidade maior, vêm a nossas bases para fazer levantamento dos nossos produtos anualmente, qual é o custo dessa produção anual. E é isso que está ocorrendo nesse exato momento aqui em Santa Catarina, quando nós, através da federação, recebendo essas informações de data da nossa Confederação Nacional, nós programamos em diversas regiões do nosso estado para que ocorra reuniões, em primeiro lugar, de técnicos da CNA, técnicos da federação, com técnicos e produtores das cooperativas de comércio que se destina a produtos do agronegócio, e durante um dia eles ficam reunidos através de informações prestadas por essa base, com conhecimento do dia a dia, dos custos dos insumos para aquela atividade, e que são compilados posteriormente, e a CNA, num dia quase que sempre histórico, anuncia em Brasília qual é o custo daqueles produtos, no caso, os grãos, trigo, soja, arroz, bem como da pecuária de corte, pecuária de leite. E esse dia nós tomamos conhecimento, efetivamente, dos nossos custos aqui em Santa Catarina, nas diversas regiões, porque eles, como é público notório, o custo do extremo oeste não é o mesmo do custo do litoral. Isso ocorre nos outros estados. Então, nós tivemos o grato prazer de receber, esse ano, em função da pandemia, tudo por online, mas conseguimos fazer essas reuniões com grande sucesso e esperamos que os resultados sejam anunciados. Lógico, fica aqui o registro do grande aumento que ocorreu nos insumos nessa próxima safra. Mas, em compensação, também temos que reconhecer os avanços dos valores de venda dos nossos produtos. Todos eles foram majorados, trazendo, sem exceção, com apenas, repito, com exceção da atividade leiteira, que tem altos e baixos ainda, mas os demais produtos tiveram uma performance muito boa, com preço que satisfizeram os anseios e as expectativas dos produtores. E esperamos que assim continue para os próximos anos. E veja a seguir os assuntos que teremos depois do intervalo. Cigarrinha do milho. Conheça o manejo recomendado pela Epagri e saiba como será feito o monitoramento da praga que já causou muitos prejuízos. E a cooperativa Cravil completou 50 anos de serviços no Alto Vale do Itajaí. Resenha do Cooperativismo e Agronegócio. Oferecimento Cicobi, Fertilizantes Fecoagro e Sescope Nacional. Tecnologia e inovação estão no DNA da Fecoagro, seja na produção e distribuição de fertilizantes, na centralização de compras conjuntas, na divulgação e difusão do cooperativismo ou na operação de programas oficiais de interesse dos agricultores. São atuações permanentes buscando a rentabilidade e a sustentabilidade do agronegócio catarinense. A Fecoagro é modelo de integração cooperativista no país. Praticamos e estimulamos a integração e a intercooperação em Santa Catarina. Juntos, somos mais fortes.
O seu gado merece um alimento de qualidade. Por isso a Fecoagro tem o Cooper Pasto, um fertilizante exclusivo que melhora o rendimento da pastagem. São 2 fórmulas produzidas com as melhores matérias-primas. Cooper Pasto Plantio fornece os nutrientes para o desenvolvimento da pastagem. E Cooper Pasto Nitrogenado garante a manutenção e o teor da proteína do pasto. Cooper Pasto é a energia que a sua lavoura merece. Cooper Pasto está à venda nas cooperativas da Fecoagro. Mudar pode dar um pouco de trabalho, mas se é para melhor, vale a pena. Por isso, eu mudei do meu antigo banco para o Sicoob. Agora eu não sou só mais uma cliente, eu sou sócio. E além do atendimento mais próximo, eu tenho as mesmas garantias e serviços de um banco, mas com taxas menores, porque o Sicoob é uma cooperativa financeira, ou seja, quem é dono paga menos. Se você também quer uma ótima mudança na sua vida, mude para o Sicoob. Sicoob, somos feitos de valores. Ele é nobre e é o máximo, porque seus grânulos são revestidos com uma solução biodegradável de micronutrientes, proporcionando nutrição completa para a planta. O Nobre Max garante uniformidade na aplicação, melhora o aproveitamento dos nutrientes, garantindo mais produtividade e renda. Nobre igual a você, máximo como sua lavoura. Nobre Max é um produto exclusivo da Fecoagro. Peça já na sua cooperativa. A Fecoagro disponibiliza ao mercado de fertilizantes novas tecnologias de nutrição e proteção de grânulos. O Cooper N+, com 2 moléculas de proteção, reduz perdas por volatização e lixiviação, facilitando a sua aplicação e otimizando a absorção pelas plantas. Aumente o aproveitamento de nitrogênio na sua lavoura usando Ureia Cooper N+, um produto com mais proteção e de fácil manejo. Produtos exclusivos da Fecoagro. Peça já na sua cooperativa. As notícias do agronegócio e do cooperativismo de Santa Catarina estão em todas as mídias. Veja no site www.fecoagro.coop.br uma variedade de informações de interesse do homem do campo. Diariamente tem notícias do cooperativismo, informações do mercado agrícola, tem comentários, tem os vídeos da Fecoagro, acesso aos sites das cooperativas, tem os programas de rádio da Fecoagro e tem também o acesso à TV Coop. Tudo está no site da Fecoagro, um mundo de informação para você que tem a ver com o agronegócio e o cooperativismo. Acesse diariamente www.fecoagro.coop.br. Você ficará mais informado e saberá sempre primeiro. Fecoagro, praticando e estimulando a intercooperação em Santa Catarina. Juntos, somos mais fortes. A tecnologia está cada vez mais presente no campo. Tem tecnologia nesse fertilizante, ele carrega 2 moléculas de proteção, é mais prático, ele consegue fazer a aplicação no seco e ele não tem as perdas que possivelmente poderiam converter em produtividade. Você consegue programar melhor as aplicações, né? Você não precisa sair perdendo por excesso de chuva ou às vezes até mesmo do sol, né? O fertilizante é produzido pela Fecoagro, que se dedica na seleção de tecnologias de ponta com foco na produtividade e rentabilidade dos associados. Uma aplicação da Cooper N, às vezes tem que fazer 2 da outra, da ureia normal, para compensar. Isso ajudou bastante, né? A força de Santa Catarina. Nossa gente faz, nosso estado aparece. Oferecimento: Fecoagro, a força do cooperativismo agropecuário catarinense. Podemos construir juntos o futuro do cooperativismo com o uso intenso da tecnologia, bem como na inovação de processos e mecanismos para melhor atender o cliente. Sou uma jovem cooperativista e sonho com este futuro. Na última safra, os produtores catarinenses sofreram intensos prejuízos com o ataque da cigarrinha do milho e incidência das doenças do complexo de enfezamentos. Assim, a eliminação de plantas de milho guacho ou tigueras é fundamental para evitar a ocorrência e o agravamento de tais problemas na próxima safra em Santa Catarina.
A hora de agir é agora. Fique atento. As plantas de milho guacho ou tigueras são refúgios para a sobrevivência da cigarrinha do milho e dos patógenos causadores do complexo de enfezamentos. Dessa forma, na próxima safra, as cigarrinhas sobreviventes irão migrar para sua lavoura, disseminando o problema e os prejuízos. Elimine o milho guacho ou tiguera da sua propriedade. Dissemine essa ideia entre seus vizinhos e colaboradores. Uma campanha Comitê de Ação contra a Cigarrinha do Milho e Complexo de Enfezamentos. EPAGRE, UDESC, SIDASC, OSESC, FETAESC, FAESC, CropLife Brasil e Secretaria de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural. Os produtores catarinenses amargaram prejuízos na safra de milho em decorrência do ataque da cigarrinha. Mas o que fazer para evitar a incidência da praga na próxima colheita? O extensionista rural de Campos Novos explica os problemas causados por esse inseto vetor e qual o manejo recomendado pela EPAGRE. No último ano agrícola, a agricultura catarinense foi surpreendida com um surto de cigarrinha do milho. Cigarrinha do milho é uma praga já existente no Brasil, conhecida no Brasil desde os anos 70. Mas somente no ano passado, então, ela apareceu no estado de Santa Catarina, manifestando todo o seu potencial danoso à cultura do milho. A cigarrinha, então, ela é um inseto sugador, ela se alimenta da seiva de plantas, principalmente da planta do milho. Ela se multiplica somente com a presença de planta de milho, né? Então, por isso, ela é chamada de cigarrinha do milho. O dano causado pela cigarrinha do milho no estado de Santa Catarina chegou a 30% da produção, a redução de 30% da produção anual do estado. E ao se alimentar da seiva de planta de milho, de uma planta de milho infectada, ela vai estar transmitindo essa infecção, ou os vírus e bactérias, para outras plantas sadias, né? Então essa é uma das características dela, uma forma de ação. Outra característica da cigarrinha é em relação ao deslocamento. Então ela consegue se deslocar até 30 km de distância durante o ciclo de vida dela. Se for impulsionada então por correntes de vento, essa distância pode ser bem maior do que esses 30 km. Devemos lançar mão não simplesmente do uso de um híbrido ou de um material não híbrido que seja mais tolerante ou menos tolerante. E aí vale a pena frisarmos, né? Não existe milho resistente a cigarrinha. Então, o agricultor não pode se basear simplesmente na questão da escolha do milho como uma forma de controle à cigarrinha, né? Nós devemos lançar mão de uma série de práticas. Além da escolha do híbrido, nós devemos também plantar o milho mais no cedo, porque teoricamente o milho mais no cedo vai ser menos afetado em função da, teoricamente, essa população de cigarrinha ser menor durante o início da cultura do milho. Outra questão é a eliminação do milho tiguera. E por isso também hoje nós estamos aqui numa lavoura onde foi cultivado milho no último ano. Como foi citado, então, a cigarrinha ela só se multiplica em cima de plantas de milho. Eu tendo uma planta de milho voluntária, é óbvio que aqui vai ter a presença de cigarrinha. E essa cigarrinha vai estar se perpetuando no local. Quando eu entrar com a próxima cultura, a cigarrinha já vai estar presente, né? Como outra prática também é o uso de milho semente tratada e também a aplicação de inseticidas no período pós-emergência até o período V8, ou quando a planta de milho tiver com 8 plantas formadas. O cenário do milho no estado de Santa Catarina continua sendo de incertezas, porque a produção aumenta na velocidade das exportações, e isso tem deixado a cadeia de proteína animal desprotegida. Na safra passada, além de buscar milho em outras regiões e até mesmo em outros países, uma praga devastou quase 20% das lavouras. Monitorar essa praga é o objetivo de agora, como mostra o programa de TV Cooperativismo em Notícia. O estrago que essa praga fez nas lavouras de milho foi algo impressionante. Só em Santa Catarina a queda de produção passou dos 20%. Quer dizer, 800 mil toneladas foram devastadas por essa doença. Há muitos anos a cigarrinha do milho não era vista por aqui.
Mas as condições climáticas, com seca extrema no ano passado, acabaram favorecendo o retorno dela, especialmente pela existência do milho voluntário, também chamado de tigueira. E para tentar frear o desenvolvimento dessas populações, a Secretaria da Agricultura decidiu agir. Segundo o secretário adjunto Ricardo Mioto, uma força-tarefa foi criada para monitorar essas populações. Serão investidos quase R$600 mil na busca de soluções agronômicas que freiem o desenvolvimento dela. Acho que é importante a gente destacar que esse recurso é necessário para que a gente conheça a distribuição da praga. Monitorar a praga é saber aonde ela está e como ela está distribuída no estado, e mais ainda, saber se a cigarrinha é portadora da bactéria que causa o problema do enfesamento. Então essas perguntas precisam ser respondidas, e esse eu diria que é um trabalho inédito, inclusive em nível de Brasil, em se monitorar essa praga no milho dessa maneira que está sendo proposto, uma organização entre a Secretaria, entre a EPAGRE, a SIDASC, as cooperativas, as universidades. Então um trabalho muito amplo para que a gente conheça a distribuição efetiva dessa praga, saber aonde ela está, como está e se está portando a bactéria, para aí a partir disso se construir as melhores estratégias de controle dessa praga aqui no estado. O programa Monitora Milho vai observar 20 pontos em todo o estado. São regiões onde a incidência dessa praga foi maior. A ideia é conscientizar os agricultores em relação ao milho tigueira. Combatê-lo de forma efetiva e coletiva é a única saída. E ele tem por objetivo a gente construir algumas alternativas para diminuir a pressão da cigarrinha em cima dos híbridos de milho. Ou seja, estamos trabalhando junto com as cooperativas em identificar quais são os materiais que têm uma tolerância maior ao inseto em todas as regiões. Estamos trabalhando também em campanhas de conscientização dos produtores, porque a cigarrinha é uma praga que tem que ser combatida de maneira regional. Não adianta um produtor fazer na sua propriedade e o vizinho não fazer, porque a cigarrinha tem uma capacidade de dispersão natural dela, ela pode voar até 30 km. Se tiver uma força do vento ainda, pode ir até 500 km. Ou seja, temos que agir de maneira regionalizada e para isso precisa muita informação. Foi lá no início da década de 70 que as cooperativas agrícolas de Santa Catarina começaram a ganhar forma. Isso graças ao trabalho desenvolvido pela área técnica da Acaresc, hoje a EPAGRE. E uma dessas cooperativas é a Cravil, de Rio do Sul, que completou 50 anos. São 5 décadas promovendo o desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí. Aos seus associados e dirigentes, vai aqui a nossa singela homenagem na reportagem do programa de TV Cooperativismo em Notícia. Foi nesse imenso vale cercado de terras produtivas que o cooperativismo plantou suas ideias. No início, era mais um entreposto de secos e molhados, onde se comercializava a produção. Com o passar do tempo e a necessidade de evoluir, gerando novos negócios, as pequenas cooperativas se uniram. Foi aí que nasceu a Cravil, fruto da incorporação de 5 cooperativas: a de Rio do Oeste, Vale Norte, Ituporanga, Lontras e de Pouso Redondo. Passados 50 anos, o fruto dessa parceria gerou um conglomerado gigantesco, com 3.700 associados, 1.000 colaboradores diretos e presença física em 39 municípios. Além disso, há o envolvimento geral de 40 mil pessoas que fazem negócios com a cooperativa. Quem viveu todo esse cenário foi o presidente Harry Dorov, um dos fundadores da Cravil. Se nós voltarmos lá atrás, se aqueles sócios fundadores não tivessem encarado, né, todo aquele desafio de criar a cooperativa sem meios, né, nós tivemos que alugar para poder ter uma sede. Ninguém tinha sede própria, né, porque também não tinha recursos para isso. E se nós olharmos para dentro hoje, a sociedade cooperativa, a evolução que nós tivemos e a evolução da própria cooperativa, às vezes a gente mesmo não acredita que é possível fazer
tudo aquilo que nós fizemos em tão pouco tempo, que é nesses 50 anos da Cravil. Outro personagem importante desse movimento foi o ex-deputado federal constituinte Ivo Vanderlinde. Ainda moço e sem pretensões políticas, ele viu a necessidade de juntar forças para que a causa cooperativista fosse levada adiante. E foi. Deu certo, eu diria, esse movimento, primeiro pelo idealismo dos próprios técnicos da Caresc, pela determinação deles de fazer esse trabalho de organizar o produtor. E eles contagiaram a nós, as primeiras lideranças do cooperativismo. Então foi um trabalho que teve muito coração, né? Muita determinação, muita união das lideranças, né? A partir dessa união e com a chegada da Revolução Verde, o movimento cooperativista ganhou ainda mais força. A produção de arroz atingiu níveis de excelência, a bacia leiteira se recompôs depois de alguns percalços e os negócios foram evoluindo dia a dia. O seu Eugênio, por exemplo, lembra muito bem dessa história. Através das cooperativas, sempre vesti a camisa de cooperativas, e fui crescendo e hoje eu me sinto realizado, não por ter fortunas, mas os meus filhos, eu pude dar 2 faculdades para cada um, os 2 que trabalham fora e o que trabalha aqui na lavoura, mecanizar completamente tudo, desde colheitadeira de arroz, e o que ele quiser fazer é tudo com máquina. Só para vocês entenderem um pouco mais o significado dessas 5 décadas, a Cravil é uma fábrica de números expressivos. São mais de 3,5 milhões de sacas de grãos e outros 20 milhões de litros de leite que chegam à cooperativa todos os anos. Somado a isso, a Cravil é a maior produtora de sementes de arroz para o sistema pré-germinado do Brasil, com 100 mil sacos comercializados todos os anos. E assim, passo a passo, essa história foi feita. E passo a passo, a Cravil se prepara para as próximas décadas. Parabéns aos dirigentes, colaboradores e associados da Cooperativa Regional Agrícola Vale do Itajaí Limitada, Cravil, pelos seus 50 anos. Cinquentenário. Resenha do Cooperativismo e Agronegócio termina aqui. Um grande cooperado abraço para todos e até amanhã.